Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos aqui do YouTube. Um forte abraço para todos vocês nesse dia. Que Deus venha abençoar e prosperar a tua vida no nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Que Deus venha abençoar poderosamente. Quero deixar mais uma palavra aqui para vocês e pedir para vocês que vocês deixem aí o seu like, o seu comentário, que você compartilhe com seus amigos, que você ativa o sininho das notificações. Glória a Deus. Quero ver, irmão, se eu consigo completar os 1.000 inscritos, né? Estou com 888, parece. E é só vocês que podem me ajudar e eu chegar lá. Que Deus abençoe todos vocês. Então, quero ler com vocês aqui em Mateus, capítulo 22, no versículo 34, que diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oh, glória a Deus, que maravilha! O nosso mestre é uma sabedoria fora do normal, a sabedoria de Jesus. Coisa tremenda, porque os fariseus, meus amados, era uma religião judaica, uma seita judaica. Os fariseus, saduceus, sabe? Escribas, era um povo. O texto aqui de Mateus é totalmente judaico, meus amados irmãos, sabe? Sempre o Senhor Jesus combatendo com fariseu, com saduceu, com escribas. Os irmãos sabem quem que era o escriba? Os escribas eram aqueles que Moisés ditava e os escribas escrevia, né, irmãos? Eles eram os escritores, né, que escrevia as leis que Moisés ditava para eles. Esses são os escribas. E fariseu, irmãos, porque eles eram hipócritas. Eles criam no pensamento deles, sabe, irmão? E eles eram religiosos, extremos religiosos, mas não tinha a fé, nem a justiça e nem a misericórdia, que foi no caso que Jesus falou para eles aqui em Mateus 23, 23. Que Jesus falou para eles, tem uma lista de Jesus falando para eles, né? Chegou no versículo 23, Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus falou para eles assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sabe, irmãos? Aqui, Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante de quê, irmãos? Da lei de Moisés. Jesus está falando aqui com um fariseu, com um judeu fariseu.
O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Por que Jesus falou isso para eles? Deveis, né, irmãos, fazer essas coisas, porque eles eram judeus. Jesus está falando aqui com fariseu, com judeu. Por isso que Jesus falou, vocês, né, com razão deveis fazer isso, sabe? Mas não omitir aquelas, né? A misericórdia, a justiça, que eles davam dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e esquecia, sabe? Glória a Deus. Ele fala aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus falou assim, vocês dão o dízimo até das menores sementes, das hortaliças, mas vocês não têm justiça, vocês não têm misericórdia, e vocês não têm fé. Vocês devem fazer essas coisas, vocês é judeu, vocês devem cumprir a lei de Moisés, que é diferente da igreja, sabe? Isso aqui não foi escrito para a igreja, foi escrito para judeu. Aí ele fala assim, ó, condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Vocês se engrandecem porque dá dízimo das pequenas coisas, mas esquece, porque na lei lá tinha misericórdia, tinha justiça e tinha fé, mas eles não tinham. Eles queriam se engrandecer com a hipocrisia. Tá, meus amados? Então aqui nós vemos que eles querendo pegar Jesus em alguma coisa, para acusar Jesus, para prender Jesus, para matar Jesus, sabe? E eles perguntou qual que era o grande, né, mandamento, né? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, que era outra seita judaica, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, aqui está falando de lei de Moisés, irmão. Isso aqui não é para a igreja, isso aqui Jesus estava discutindo com fariseu, com judeu. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei aqui? O texto é totalmente judaico, meu amigo. Sabe, isso aqui Jesus não está pregando, não é para a igreja, não. Jesus está pregando para judeu. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Sabe, irmão? Então, o Senhor Jesus, irmão, em Mateus, Marcos, Lucas, João, está sempre discutindo com o fariseu, porque o Senhor Jesus ele trouxe uma nova doutrina. Sabe, meus amados? Jesus trouxe uma nova doutrina, Jesus trouxe amor, Jesus trouxe misericórdia, Jesus trouxe o Espírito Santo, Jesus trouxe, irmãos, o amor em primeiro lugar, coisa que os fariseus não tinham. Você entendeu, meu querido? Então, essa pregação aqui, sabe, irmão? Jesus estava pregando para fariseu, para judeu. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja, sabe, meus amados? Então, tá aí esta palavra, é um pouco esclarecimento, não posso ir mais além, porque já está com 9 minutos e 42 segundos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abra o seu entendimento, que Deus te ajude, que você venha discernir as coisas
de Deus, as coisas da Bíblia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.